Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Estatística e Geotecnia, em que nós estamos introduzindo o módulo Introdução ao R. Meu nome é Ben David e, antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer imensamente a vocês que estão aqui conosco, mas não esquecendo de fazer com que vocês nos auxiliem a impulsionar este material para outros terem acesso ao seu nicho em comum de rede social ou de outras plataformas. Então, a gente pede para que vocês se inscrevam, deixem o seu like, ative o sininho de notificações para que a gente possa impulsionar e propagar ainda mais esses materiais para que outras pessoas tenham acesso, uma vez que tudo isso é feito de forma gratuita. Sem mais, já vamos para a nossa salinha de apresentação e aqui está a nossa página. Se você não viu a nossa aula de apresentação, nosso material está postado aqui na página bendavid.github.io, além de que os materiais e essas videoaulas estão disponíveis via canal YouTube. Mas não tem problema. Se você entra aqui em cursos e aqui na opção Estatística e Geotecnia, você vai ter acesso a todos os materiais, mesmo as videoaulas que estão lá no canal do YouTube e a gente hiperlinka aqui. Então, nós hoje estamos na aula 1, que é justamente a instalação do R e do RStudio. Então, ao finalizar esta aula, nós disponibilizaremos aqui, basta você clicar, para você ter acesso a todo o material, ok? Então, como esta é uma aula introdutória, a linguagem de programação R, juntamente com a IDE, que é uma interface integrada para poder se ambientar, falar melhor com a linguagem R, é o RStudio. Então, nós vamos instalar o R e o RStudio. Eu estou aqui no sistema operacional Windows, mas o que você vai encontrar, dependendo do seu sistema operacional, você vai achar, pelo menos pelos três sistemas operacionais mais conhecidos, Windows, Linux e Mac, você vai ter o executável de instalação dessa linguagem. Como é que nós vamos fazer? Você vem aqui com a ideia básica no Google. Eu prefiro ir diretamente para o Google. Aqui às vezes fica no Bing e eu não gosto muito do Bing, questão pessoal, mas aí fica do seu interesse. Então, aqui foi para o Bing, eu não... Google. Então, aqui no Google, deixa eu ver aqui se entra. Não entrou, foi para outra coisa aqui, peraí. Google. Tá aqui. Então, aqui na plataforma, no buscador, no Google, nós vamos colocar simplesmente assim, RProject Download. Então, aqui a gente já entra na página do R. Ó, aqui no meu caso, como eu já estou com o sistema operacional Windows, ele já está colocando para mim as opções que eu tenho aqui para poder entrar. Eu vou fazendo passo a passo com vocês. Vou entrar nesse link básico aqui, ó, na opção CRAN. Vamos ter aqui espelhos ao longo de todo o mundo. Nós vamos escolher os que estão no Brasil. Fica mais fácil para você baixar, mais rápido. Então, aqui estou usando o da UFPR. E aqui vem download para o Windows. Ó. Vou escolher a opção Base. E estou com o link na mão. Está aqui. Como é que eu vou fazer isso? Venho aqui, dou um duplo clique
vai pedir para eu salvar, vou salvar. Salvar como? Salvo em qualquer parte aqui do meu computador e vou lá e salvo. Uma vez feito isso, o que é que você vai fazer? Você vai clicar no executável. Para clicar no executável, aqui vai terminar a instalação rapidinho, então já estou fazendo com vocês em tempo real. Então aqui nesse caso, vai finalizar essa instalação, nós vamos buscar pelo executável, clicar e o passo de instalação é muito rápido. Simplesmente você vai clicando no botão Next ou Avançar e vai avançando, avançando até finalizar essa instalação, que será muito rápida, sem problema algum. Então, aqui nesse caso, terminei a minha instalação. Vou aqui abrir e, acessando os meus materiais, vou dar um duplo clique. Vou executar. Esperando aqui abrir o executável. Aqui abriu para mim. Enquanto o executável, deixa eu ver se vai demorar, vai não. Pronto, ó. Então aqui com o instalador, o que é que vai acontecendo? Nesse caso aqui, né? Deixa eu pegar ele aqui. Então aqui nessa situação, o que vai acontecendo vai ser o seguinte, eu venho aqui, aperto OK, vai se abrir essas outras janelas aqui e eu vou simplesmente avançando. Avançando, 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 até fazer a instalação. Eu não vou até o final, porque eu já tenho ele instalado na minha máquina. Então, vocês veem aqui, vai avançando, até ele completar a instalação. No meu caso, eu não vou realizar. Uma vez finalizada essa etapa, você pode vir aqui na sua barra de navegação e buscar por R, e você vai ter que buscar assim pelas iniciais, né? Ó, vou mostrar a vocês. O R, ao ser instalado, vocês vão... a forma de você buscar o R diretamente, ela não é muito ambientável. Quando você não clica, não cria o link na área de trabalho específica, para você encontrá-lo, ele dificulta mais. Eu, particularmente, não gosto de nada na minha área de trabalho. Então, o R, ele fica instalado no seu arquivo de programas. Creio que aqui o meu, ele está no de 64. Então, aqui está aqui o R, no meu caso. Aqui a versão que eu estou é a 4.4. Então, eu vou no executável do R, que é esse carinha aqui. Deixa eu ver se é este. Não. Deixa eu ver aqui. Eu estou no RGui. Então, lá no final da instalação, se vocês colocarem criar atalho na área de trabalho, vai aparecer algo desse tipo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, para não ficar uma coisa assim, ó. Um atalho desse tipo, tá? Cliquei aqui, abre-se essa interface aqui. Ela não é uma interface ambientável, ela é uma interface de uma aba, em que para você visualizar aqui, em preferências da interface, você vem aqui para aumentar um pouco o tamanho, para que fique um pouco maior. E aqui para você saber se o R está funcionando, o R é uma calculadora. Então eu posso colocar aqui 10 mais 10 e ele vai retornar para mim 20.
foi que eu fiz? Digitei 10 mais 10 e apertei o botão Enter para que ele interpretasse essa linha de comando. Isso aqui basicamente é o R. Eu chegar aqui e especificamente coloco para plotar um gráfico, ele vai mostrar o gráfico dessa forma aqui para mim. Então aqui eu tenho janelas de aba de apresentação, em que eu posso dividi-las na horizontal ou lado a lado. Só que essa forma de ambientar com essa interface para o Windows, ela é nativa, mas ela não é ambientável. Então, o que é que a gente faz? Ambientável, o que eu falo, é a forma de trabalhar. Então, o que é que a gente faz? A gente vai em busca do RStudio, que é a IDE. O RStudio por si só, ele é suficiente? A resposta é não. Sem o R instalado, o RStudio não serve para nada. Então, a gente vem aqui e coloca RStudio Download. Aqui eu estou no Bing mesmo, para já não perder tempo. Quem desenvolve o RStudio hoje é uma empresa que o seu nome era RStudio, mas há algum tempo, pela questão estratégica que eles trabalham hoje também com a linguagem Python, eles mudaram o nome da empresa para POSIT. Então aqui é a mesma interface, tá? O RStudio. Só que agora a empresa que dá o suporte mudou o nome de RStudio para POSIT. Mas o programa continua sendo o mesmo, RStudio. Então aqui eu venho na parte de instalação do RStudio, vai ter duas opções em que você pode instalar o R. No nosso caso, nós já instalamos o R. Nós vamos agora instalar o RStudio. Da mesma forma, nós vamos fazer o que fizemos com o R. Vamos lá, escolhemos o local para guardar este nosso executável. Ele vai passar por todo o processo, ele é um pouquinho maior do que o R. O R tinha lá, sei lá, 80 MB, aqui tem 253. Vamos fazer todo o procedimento que nós fizemos de instalação até instalarmos este executável. Como é que nós vamos instalar? Da mesma forma que nós fizemos com o R. Você vai dar um duplo clique no executável e vai avançando até finalizar a instalação. Não tem nada de detalhamento a mais ou a menos para clicar em caixinhas ou não clicar para fazer essa instalação. É super tranquilo. Qual é a diferença do RStudio para o R? O RStudio é apenas uma interface. Por trás, quem está trabalhando é o R. Por que não trabalhar com a interface básica do R? Vocês vão observar que ao invés de um quadrante, nós vamos ter agora 4, com muitas especificações e com muitas características, com botões em que, claro, que por trás tem linhas de comando trabalhando, mas nós vamos dosando linha de comando e apertos de clique para que a gente entenda os fundamentos e a base com que estamos trabalhando com o R. Tudo bem? Então aqui já está sendo finalizado essa instalação e vocês vão observar que a instalação será muito tranquila. Eu poderia já apresentar, então eu vou fechando aqui. Eu vou deixar aqui essa interface aberta só para vocês verem a diferença. Então, aqui ainda está no processo de finalização. Eu já posso abrir aqui para vocês, antecipando um pouco, a interface do RStudio, para que vocês já verifiquem que há uma diferença gigante nessas duas interfaces, que é a GUI, a RGUI, que é a interface nativa do R com que você instala, e essa interface do RStudio. Vão observar que tem diferenças, vamos dizer assim, gritantes nesse sentido. Então aqui, ó,
eu já estou com a interface aberta do RStudio. Lembram aqui com o R, quando eu estava apenas com essa interface, que eu fiz 10 mais 10? Pronto. Aqui no RStudio, eu vou fazer essa mesma coisa, só que aqui. Então, eu tenho 10 mais 10. Então, aqui com 10 mais 10, eu consigo visualizar a mesma coisa. O que é que diferencia aqui para lá? Por exemplo, aqui nós temos diversas características. Aqui nós percebemos o diretório com o qual o R está visualizando e onde nós vamos fazer as buscas, se nós não alterarmos pelos arquivos que a gente procurar. Nós temos uma área de plot. Veja que naquele plot que eu fiz, diferentemente do que acontece na interface básica, ao invés de abrir uma outra janela, nesta aba aqui de plot é que aparecerá o meu gráfico. Então, é mais fácil de eu controlar as minhas demandas de trabalho. E, além do mais, objetos que nós vamos criando vai aparecendo nessas abas aqui. Mas não só isso, diversos outros recursos que não adianta a gente acelerar para este momento, uma vez que nós estamos em parte de instalação. Então, feito isso daqui, como é que eu vou instalar esse RStudio? Então, deixa eu voltar aqui para a minha fase de instalação. Aqui já finalizou. Eu vou abrir o diretório onde o meu executável está e eu vou fazendo o processo de instalação da mesma forma como nós fizemos nas situações anteriores. Tudo bem? Então, aqui nesse caso agora, vamos lá. Então, aqui eu vou abrindo a aba da minha instalação. Ele está dizendo para mim que o R está sendo rodado, que eu fiz uma antecipação aqui de coisas. Então, deixa eu dar um duplo clique de novo. Porque eu estou com a interface do RStudio aberta, que eu fiz uma antecipação para vocês. Mas agora vai dar certinho. E o que nós vamos fazer nesse caso aqui vai ser instalar o RStudio no mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente. Então, o que é que eu vou fazendo aqui? Simplesmente avançando. Próximo, próximo, e aí ele vai fazer todo o processo de instalação. No meu caso aqui, eu não vou fazer essa instalação, porque eu já tenho o meu RStudio aberto. Instalado. Então, nesse caso, para mim, não se faz necessário. Então, apertei próximo, próximo, e ele vai fazer todo o processo de instalação. Eu não vou fazer esse procedimento até o final aqui. Então, no caso de vocês, vocês vão até o final e automaticamente vai abrir um ícone de atalho para que você faça todo o processo de instalação. Tá? Então, é isso aqui que queríamos falar nessa aula de hoje, para não deixar esse vídeo tão extenso, que é só instalação. Vamos dar o pontapé inicial na nossa aula seguinte, que vai ser justamente a parte de introdução ao R. Então, a próxima aula aqui nas nossas emendas vai ser justamente como o R trabalha. Então, nós vamos ver toda a parte de linha de código, como é que nós vamos trabalhar, o que é console, o que é prompt de comando, o que é execução, para que você entenda como é que a gente conversa com o R. Ok? Fica então o recado da aula de hoje, a parte de instalação do R e do RStudio. O que era que eu poderia pedir como recomendação para vocês? Aqui nos nossos materiais, se a gente voltar aqui no STGEL, eu pediria para vocês acessarem aqui o R básico. E aqui nós temos o PDF, que ele está disponível. Quem quiser o livro físico, nós temos também. Mas aqui o PDF, para esta versão, ela está disponível de forma gratuita. Então, você vem até aqui, vamos abrir o livro, e lá no capítulo
3, como o R trabalha, nós temos toda a parte inicial. Então, eu pediria, como essa aula de hoje, para vocês lerem um pouco do capítulo 1, para vocês entenderem qual é a ideia desta coleção, em que esta daqui é o primeiro volume. Aqui a gente define o que é o R, dentre outras coisas, quais os pacotes que nós vamos utilizar. Entramos na parte da história e instalação do R. Então, aqui, capítulo 2 é o resumo, quer dizer, é o conteúdo mais completo dessa aula de hoje. E a aula seguinte já é o capítulo 3, que é como o R trabalha. Então, se vocês já quiserem antecipar, ou melhor, leitura para casa, capítulo 1 e 2, e a leitura já para a próxima aula, capítulo 3, já vai dar um reforço gigantesco para o que você vai ver nas próximas aulas. Tudo bem? Espero que vocês gostem e continuem conosco. Lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!